Olá, boa noite a todos e a todas. Hoje a gente vai dar sequência da nossa programação aqui da mesa da Jornada de Antropologia de Monteiro de 2019, intitulada Memória e Atuação Política em Cenário de Violência. A gente queria agradecer também a organização, a disposição da mediação pelo pós-doc Marco Tobon, a organização também pela Rafaela Echebre, por ter ficado encarregada e responsável com a organização desse temática também. E vou dar uma apresentada de cada um aqui. Bom, para a mesa a gente chamou hoje o Marco Tobon, que é pós-doc aqui do Programa de Antropologia Social da Unicamp, vice-diretor do Centro de Estudos Rurais, SERES, daqui, e que realizou também o doutorado em Antropologia Social, doutorado em Ciências Sociais em 2015, aqui também pela Unicamp. Também compõe a mesa a Raliana Freire, à minha esquerda, que é doutoranda em Antropologia Social pela Unicamp, graduada em Comunicação Social pela Faculdade Alves Faria, mestre em Ciências Sociais e Humanidades pelo Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado da Universidade Estadual de Goiás, e é especialista em História Cultural pela Universidade Federal de Goiás e comunicóloga. Atualmente desenvolve pesquisa de ressignificações do bordado arpilheira do Baixo Xingu e Alto Ribeiro. E além da apresentação aqui na mesa, tem a exposição dela, chamada Xana com Xana, com ensaio visual, que está ali nos biomos do corredor do IFIT. Também compõe aqui nessa mesa, a doutoranda Maiara Dourado, doutoranda em Antropologia Social pela Unicamp, mestre em Antropologia pela Universidade Federal de Goiás e graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás. E atualmente realiza pesquisas desde a graduação, mestrado e dando sequência no doutorado, acerca das lutas camponesas de Trombas e Formoso, e a relação com memórias, narrativas e territorialidade. Agora à tarde, ela exibiu com a gente o seu filme etnográfico denominado Trombas e Formoso, Memórias de uma Luta, resultado do seu trabalho de conclusão de curso. Também acompanha com a gente o professor Jean Thibault, que provavelmente vai atrasar alguns minutos, a gente ainda não tem notícias, mas que ele está previsto nessa mesa de hoje à noite. E para começar, já queria passar o microfone para quem quiser começar, o Marco talvez, controlar o tempo, e depois contamos com as perguntas de vocês, debate, que a gente vai estender até as 10 horas talvez. Obrigado. Boa noite a todas as pessoas. Obrigado, Felipe. Muito obrigado a todas aquelas pessoas que participaram da organização, especialmente a Rafaela, que conseguiu lidar com alguns desafios, né, na organização. Muito obrigado. E também a Raliana, também a Maiara. Muito obrigado. A mesa, inicialmente, foi formulada para pensar uma série de conjunturas, mas às vezes são conjunturas estruturais que não se superam na história, né? São problemas, são uma série de conflitos que ameaçam a vida de muitos povos e que nos interessa muito pensar como os povos indígenas, os povos caboclos, negros, as mulheres organizadas, os jovens das cidades, como as sociedades que sofrem uma série de constrangimentos, de ameaças na vida, respondem politicamente, né? Justamente pensando nessa chave de como poder e dominação, eles são constitutivos da ação política e das respostas políticas. A mesa tem como título Memória e Atuação Política em Cenários de Violência. Eu vou ler brevemente como foi a chamada para os trabalhos que vão compor justamente nosso encontro. Nessa mesa queremos pensar e discutir como todas aquelas sociedades que têm sofrido ou sofrem situações de violência respondem politicamente para se proteger e defender seus direitos,
pretendemos refletir sobre os repertórios de atuação coletiva, com os quais as pessoas encaram forças ameaçantes, repressivas ou que põem em risco suas vidas. Estamos interessados pelos trabalhos etnográficos sobre povos indígenas, camponeses, quilombolas, coletivos urbanos organizados que invocam os conteúdos da memória compartilhada para agir perante um presente de conflitos. Estas respostas se efetuam mediante diferentes práticas culturais ou culturalmente orientadas, ações destinadas a preservar sua autonomia e suas condições de sujeitos culturalmente diferentes. Acho que é um tema, de alguma forma, que tem aparecido muito nos outros GTs e mesas das jornadas também. Mesmo na passada, Semanax, são temas presentes, de alguma forma, nas preocupações das pesquisas da antropologia latino-americana. Justamente hoje de manhã, estávamos discutindo alguns outros trabalhos que poderiam muito bem encaixar na nossa mesa, de como a memória de muitos povos caboclos, na Amazônia especificamente, constitui a principal ferramenta para reivindicar sua legitimidade sobre o território. E aí a memória, as narrações, são a principal arma de disputa política. Eu acho que isso aparece muito nas conjunturas atuais, por disputar também um relato sobre a realidade, né, sobre a realidade social, como está construída, né, por diferentes atores, como essa realidade social se compõe a partir de diferentes lutas. E daí a importância do convite ao professor Jean Tible, justamente para refletir sobre como essas lutas contemporâneas têm se expressado nos últimos anos, compondo uma série de narrativas, de ideias, de discursos, justamente capazes de construir a história, né, e as transformações na história. Eu vou aproveitar inicialmente que o professor Jean ainda não chegou para falar de algumas questões da minha própria pesquisa, que tem a ver com povos indígenas do rio Japurá para o Brasil, o rio Caquetá para a Amazônia colombiana, na fronteira, que são os povos Muiri-Muina, especialmente, que nos últimos 20 anos eles têm sofrido uma série de ameaças no território, presença de atores armados, mas recentemente na Colômbia teve um acordo de paz entre as Farc e o Estado, mas com a triste notícia, faz poucos dias, do rearme de alguns comandantes que assinaram um acordo de paz. De novo, eles estão reincidindo na guerra. Parece que uma espiral de morte na história da Colômbia que a gente não conseguiu superar. Mas, bom, interessante pensar que parece que a vida na guerra já se constitui como um modus vivendi, né? Como uma forma de ser, né? Como criaturas que seu único horizonte é justamente o abismo do destino fatal, da guerra. E chega numa situação desses enfrentamentos que o mais revolucionário é arriscar fazer a paz, né? Parece que tem uma conjuntura aí de guerra e de morte que a tentativa de diálogos de paz se torna o mais revolucionário. E aí esses povos indígenas, Muiri-Muina, eles têm sofrido então garimpo ilegal, exploração de madeira, presença de atores armados, de narcotráfico. E aí é interessante pensar, dialogando com eles, com muitas dessas pessoas, com mulheres indígenas, eles de alguma forma entendem que a guerra e os conflitos, elas se expressam na história como doenças. Parece que elas fazem parte dos ritmos da história. Sempre vai aparecer presença de pessoas como alguma arma feroz, né? De alguma forma são expressões ferozes que ameaçam a vida. Pode ser a escravidão da borracha, pode ser a guerra entre países, a exploração de ouro, a exploração de madeira, de garimpo, e sempre parece que surgem e desaparecem essas doenças, como são chamadas as guerras. Então, de alguma forma, entender que a história não está dividida em uma série de ciclos específicos, como um historiador poderia fazer, e sim como uma história que as guerras e os conflitos são constitutivos de sua própria natureza, né? Aí, quando chegam essa série de ameaças na vida indígena,
eles pensam em reagir de alguma forma, né? Não são sujeitos, de alguma forma, sujeitos das dinâmicas de violência, passivos. Eles refletem sobre essa situação e respondem politicamente. E as formas de resposta não são muito diferentes aos modos de atuação política que encontramos na cidade, né? Através de manifestações, de ocupações, de confrontos com a polícia, de fechar estradas, de uma série de repertórios de atuações políticas que acontecem muito bem nas cidades, que de alguma forma a gente reconhece. Mas no profundo da floresta tem outras formas de atuação política que constroem outros espaços públicos, né? E dessas práticas, entre muitas, são as festas das malocas, ou as festas rituais. Dessas festas praticadas pelos Murimui é a festa das frutas. E essa festa tem um poder, tem a pretensão de transformar situações de predação em encontro público. Justamente, eles atribuem às festas, nas malocas, o poder de transformar situações de ameaça e perigo em situações de encontro e proteção mútua. E esse poder transformativo das práticas cerimoniais, a antropologia, quando não tem muita clareza sobre uma prática, termina chamando ela como cerimonial, ritual, mas invocando o texto da professora Beatriz Perroni, ela muito bem explica como é correto pensar esses bailes rituais ou maloqueiros como festas, né? Como justamente uma transformação dos inimigos em convidados. E esse é um efeito da transformação que se realiza através dessas práticas, que permite justamente responder culturalmente a uma situação de ameaça. É muito interessante pensar que muitas destes bailes, destas festas, elas se programam com um ano de antecedência. Tipo, não é uma festa parecida às comemorações públicas repentinas ou um show inesperado. Justamente tem um preparo de mais de 9 meses, mais de um ano, que é o tempo que a mandioca demora para estar pronta e madurar. Então, de alguma forma, com os ciclos da mandioca, é que se prepara também um baile ritual, ou uma festa. E isso supõe muita organização social, muito trabalho, o aporte de muitos músculos, muitos cérebros, muitos conhecimentos, muita organização. E aí, o importante é pensar que é uma participação justamente do comum. Aí, o valor político do comum na organização dessas práticas, de alguma forma, é um elemento que está mediando um modo de vida diferente perante uma série de ameaças externas. Rapidamente, umas ideias que tenho para pensar justamente esses bailes é que muitos dos bailes, das festas rituais, elas terminam envolvendo a presença de vivos, de mortos, de humanos, de não humanos, de outros animais, e uma série de alguma forma, de convidados diversos que vão compor justamente esse encontro público. Muitas das músicas cantadas são formas de justamente invocar e ativar a presença de os antigos aliados, os antigos parentes, porque são músicas que invocam aquelas pessoas e que foram herdadas durante muitos anos. Então, as músicas são uma forma de garantir a presença dos mortos naquela festa. Esse encontro público entre seres materiais e imateriais, vivos e mortos, amigos e ex-inimigos, são convocados na festa para assegurar a permanência da efetividade de um pacto capaz de afastar as práticas violentas. E, de alguma forma, esses encontros, fazer a festa, eu me atreveria também, compartilhando a ideia da professora Beatriz Perroni, que tem pensado muito a ideia das festas na Amazônia, ela se torna a forma mais explícita de fazer a política, porque as festas têm a particularidade de transformar os antigos adversários em convidados de festa. E o comandante das antigas guerras, das tensões, ele se transforma
num anfitrião, um anfitrião que já não manda, senão que convida e compartilha substâncias, compartilha suco de mandioca, compartilha folha de coca, tabaco e uma série de substâncias que vão garantir o encontro público, uma experiência de encontro, não de trato feroz. E essa transformação importante da festa que vai mostrar os alcances da proteção e o cuidado mútuo naquele lugar. Entre os indígenas da Amazônia, a política se dança, fala Perrone, precisamente porque a ação política da festa faz amigos, conjura, enfeitiça inimigos e tem o poder de transformar perigos e ameaças em convivência e proteção. Aí se deriva que a festa constitui atualmente uma atuação coletiva dirigida a encarar e curar o atroz. De alguma forma, é um mecanismo para curar a violência, ou curar a guerra, justamente porque a guerra é entendida como doença, né? Como as violências são entendidas como doença, são susceptíveis de ser curadas. E uma das formas de curar essas forças ferozes que chegam no território é através justamente das festas. Deste modo, é válido pensar que o baile de frutas, neste caso, ele faz inutilizáveis os poderes destrutivos da mobilização armada, porque é capaz de curar o abominável, constitui uma ferramenta política de transição regional no atual cenário de implementação do acordo de paz. E isso é muito importante porque um dos pontos do acordo de paz entre as Farc e o Estado é construir iniciativas de paz nos territórios, nos territórios profundos onde foi justamente vivida a guerra. E antes de esperar a chegada dos técnicos do Ministério do Interior com seus programas humanitários de implementar a paz, é importante pensar que as práticas rituais, as festas indígenas, constituem justamente mecanismos de construção de transições entre guerra e paz, ou entre antigos inimigos e amigos, entre ferocidade e encontro público. Então, de alguma forma, essa transição que o acordo de paz procura pode ser pensada justamente focando nos bailes rituais ou nas festas naqueles povos da Amazônia. A transformação da guerra em festa expõe uma estética da ação política. Tem uma beleza revelada no processo de passar, de se enfrentar a comemorar juntos. Antes da guerra, destacava um chefe que ordenava, que decidia ações letais, fatais, e que estava orientado pela permanência justamente da fatalidade, do encontro com a morte. Assume posições que ilustram linhas defensivas. Geralmente nas guerras, também as guerras antigas, as guerras indígenas, são linhas defensivas que se enfrentam, né? Uma linha na frente, uma linha atrás, são linhas defensivas. Isso também compõe uma imagem dos corpos que se dispõem para a guerra, né? Na realização da festa, pelo contrário, não cabem os jogos luctuosos do dano aos corpos. Agora o comandante se torna anfitrião. Ele não manda, ele convida, promove o encontro público e a troca de substâncias, de alimentos. Seu poder não é mostrar garras nem dentes, e sim alentar o canto e congregar publicamente. As formas corporais derivadas da festa geralmente se expressam em dançantes que vão unidos. Já não são as mãos à disposição do corpo, não são mãos soltas com armas. Já são dançantes que vão de mãos juntas, e que se desarmados, formando círculos e espirais. Muitas das danças, podemos pensar que é muito recorrente na Amazônia, a comemoração, as festas se dançam em espirais e em círculos de pessoas de mãos dadas. É interessante porque isso compõe uma estética também da festa, da dança. E aí essa estética da transformação da guerra em festa, da ação política, seria a mudança de linhas fatais, né, de linhas de guerra, a círculos e espirais alegres, né? Poderíamos pensar nessa imagem justamente que introduz a transformação dos corpos organizados na coreografia da festa, né? Poderíamos pensar. E essas são formas próprias, são formas culturalmente organizadas de responder politicamente a uma história de ameaças. Seria como uma ideia um pouco, bom, que trouxe para compartilhar com vocês. Obrigado.
Bom, boa noite. Queria agradecer, né, também o convite do Marco, a organização, né, a companhia da Ralhanara e da apresentação do Felipe, né, e de vocês. Então, eu vou acabar fazendo uma leitura, acho que por uma questão de organização do tempo e, enfim, acho que é um jeito mais fácil de organizar aqui. Bom, então, dentro da proposta de discussão da mesa, Memória e Atuação Política em Cenários de Violência, eu pensei em apresentar um recorte da minha pesquisa de doutorado, que ainda está em andamento, e que eu considero bastante pertinente para esse debate, né? A minha proposta é pensar algumas práticas de conhecimento dos poceiros e poceiras de Trombas e Formoso, que é uma região norte do estado de Goiás, e num contexto de luta pela terra que se desenrolou ali nessa região em meados da década de 50. Bom, a minha ideia é mostrar como que essas práticas se inscrevem em uma socialidade presente por meio da memória e das narrativas dos habitantes da região, e aí numa tentativa também de evidenciar alguns contrastes e também alguns entrelaçamentos que se apresentam entre uma abordagem etnográfica e uma historiografia que é existente sobre a luta de Trombas e Formoso. Bom, e aí eu parto, né, dessa historiografia, né, que há uma perspectiva historiográfica, né, da luta de Trombas e Formoso muito específica, que emoldura a luta dentro de um quadro de representações que a limita do ponto de vista narrativo. Isso porque, de alguma forma, é um quadro de representações que a sintetiza, que apresenta, né, ela de uma forma muito sintética, né? E é o que, de alguma maneira, me motiva e orienta a reflexão que eu quero apresentar aqui para vocês. Bom, a luta de Trombas e Formoso, ela é conhecida tanto na literatura e nos jornais, e aí é que eu estou falando dos jornais... Mais próximo? Tá. Tanto dos jornais dos anos 50 e 60, que, de alguma forma, repercutiram mais os acontecimentos dessa região, né, nesse período, mas também os jornais contemporâneos, né, que, de alguma forma, acabaram fazendo algumas representações sobre a luta, né, sobretudo os pós-anistia. E que, de alguma forma, apresentaram a luta como esse evento conflitivo do passado, né, sobre uma forte significação de uma luta armada e que tinha uma relação tida quase como definidora com o Partido Comunista Brasileiro. Essas são imagens da luta que a conformam em uma versão generalizante, né, da história, que se faz sobre a hegemonia daqueles que a escrevem e que, de certa forma, invisibiliza a atuação e a capacidade política dos poceiros e poceiras de Trombas e Formoso. E eu acho que é importante dizer que essas marcas, né, da luta, elas não aparecem do nada, né? Havia um contexto político histórico propício que, de alguma maneira, já apontava para o aparecimento dessas marcas, né? Era um período que antecedia o golpe militar de 64. O país vivia um momento em que eclodia uma série de movimentações e de conflitos no campo e de luta pela terra, que foi o caso tanto da luta de Trombas e Formoso, a revolta de Porecatu, no norte do Paraná, e as próprias ligas camponesas, né, no Nordeste, e que, de forma subsequente, viria não só empenhar uma luta pela permanência na terra, né, mas também encampar um projeto maior, como o da reforma agrária, né, e em uma campanha que ficou conhecida nesse período, década de 50, 60, né, como a reforma agrária na lei ou na marra, que era um momento que marcava, de alguma maneira, a radicalização e a intensificação dessas lutas, desses movimentos. Bom, somado a isso, nesse período se iniciou uma forte propaganda anticomunista no Brasil, nos jornais, na igreja, por parte dos parlamentares também, da época, que apontavam, né, o comunismo como essa grande ameaça, e os poceiros, no caso, como esses inocentes úteis, né, ou presa fácil para supostos agitadores comunistas que queriam supostamente, né, causar essa desordem, terror, à base de uma organização
de grupos armados e sobre a força da violência, né? Era essa a forma como era estampada, né, a luta nesse período e, de alguma forma, sobretudo nesse período de 50 a 60. Bom, não à toa a região de Trombas e Formoso ela passou a ser intitulada nesses jornais, tanto nacional ou regionalmente, como Coreia Goiana, República Russa em Goiás e outros títulos que, de alguma forma, tentavam estigmatizar, né, esses movimentos. Então, muitos desses movimentos camponeses que eu citei, de Porecatu, Trombas e Formoso, a luta de Tapaci também, que é uma outra luta que aconteceu em Goiás, elas tinham essa relação com o Partido Comunista, mas internamente isso era muito menos intenso do que se propagava, né? No caso da luta de Trombas e Formoso, mais especificamente, essa atuação do PCB ela se reconfigura no modo de vida, né, dessas pessoas e, de certa forma, é até subvertida pela própria socialidade local. Então, no entanto, essa história, né, da luta de Trombas e Formoso, ela não se encerra a essas representações, né, como uma luta armada sobre a égide comunista, mas ela se insere num complexo e diverso emaranhado narrativo, né? E aí eu busco trazer não só as memórias registradas na escrita, na literatura, nos filmes, nos jornais, mas também principalmente relacionadas às que estão, né, inseridas nas narrativas de hoje, né? No caso de hoje, dos poceiros e poceiras ainda vivos, né? Mas também pelas memórias e narrativas que estão presentes na própria paisagem da região. E aí é por isso que meu foco aqui vai ser se voltar à dimensão do mato, né, na socialidade dos poceiros e poceiras de Trombas e Formoso. E é através dessa análise que eu vejo emergir as experiências e os conhecimentos dessa gente mateira e a perceber sua relação entremeada à experiência da luta em certo momento da história. Bom, o mato na região de Trombas e Formoso ele tem uma paisagem bastante específica e constituído de muitos elementos e seres. Os córregos, ou corgos, né, como as próprias pessoas na região acabam pronunciando, e eu também vou me apropriar dessa pronúncia, a mata, a serra, os pés de pau, né, os corgos, os bichos e também as pessoas, elas compõem essa paisagem mateira, né? Trombas e Formoso é uma região ladeada por córregos e rios, marcada por uma grande serra chamada de Serra Dourada e por uma diversidade de vegetação típica do cerrado. Mas, para além de um espaço físico, o mato e esses elementos da paisagem mateira cumprem na vida das pessoas de Trombas e Formoso certa agência, de modo a compor a socialidade local. É importante dizer que essa relação entre as pessoas da região e os componentes, né, dessa paisagem do mato se dá de várias formas, mas principalmente pelo movimento, né, pelo caminhar dessas pessoas. Então, andar pelo mato e por entre os elementos que compõem essa paisagem faz emergir esses conhecimentos e os sentidos, né, elaborados por essas pessoas em interação e engajamento com eles. Mas também, principalmente, alcançar as memórias, as ciências e o território que constituiu a luta de Trombas e Formoso. Bom, durante muito tempo, a região contou com uma vasta área de mata, que era o que possibilitava a prática da roça, né, por essas pessoas, uma roça tradicional que eles chamavam de roça de toco, e que motivou, inclusive, a migração de muitas pessoas na região, vindas, sobretudo, do Maranhão e de Goiás, tendo por notícia que era notícia circulava que tinha terra boa, mata para plantar. E hoje na região não existe mais, assim, essa mata ela é bastante escassa e a prática da roça hoje é quase inexistente, né? Hoje, basicamente, como eles falam, tudo virou pasto e a pecuária hoje é uma das principais atividades, né, da região. No entanto, mesmo com a ausência dessa ampla área de mata, muitas práticas que compõem a socialidade local ainda se mantêm, né? Os pés de pau, ainda existentes na região, mesmo nessas áreas de pastagem, e pé de pau só para... são a forma como eles denominam essas árvores, né? O
ou plantas, é tudo pé de pau, né? Então, esses pés de pau é o que permite, de alguma forma, a realização da coleta de frutos como o piqui, a cagaita, as mangabas, o buriti e outras plantas, raízes e folhas usadas tanto para alimentação como para a feitura de remédios do mato, né? Uma prática que também é muito forte e bastante viva na região. Além da espera, que é uma antiga prática de caça, né, que se faz à espreita de uma árvore onde se pendurava um giral, né, e esperava o bicho para matar o bicho. Hoje, cada vez menos, né, no caso, a prática da espera é cada vez menos frequente, tendo em vista a proibição e a fiscalização de órgãos ambientais, o meio ambiente, né, como eles chamam. Essas práticas, elas parecem parecem nos dizer sobre um tipo de conhecimento, engajamento com o mato, em que ele se faz significado em um processo de transformação, no devir. O mato está sempre se tornar algo, é dele que se faz a roça, o remédio que se obtém a caça, os frutos, a lenha para o fogão e todo o conhecimento que guia o processo da vida e do trabalho. É o lugar que não tem nada, mas tem tudo, como disse certa vez Zélia, uma de minhas interlocutoras, em uma de nossas caminhadas pelo mato. Uma afirmação que fica mais forte e torna o mato ainda mais significativo na socialidade local. Se comprava... uma afirmação que... desculpa, me perdi aqui. Se somada a uma outra e que o localiza em um tempo em que não se comprava nada e tudo era produzido. Do mato se extraía desde o alimento a matéria-prima para se fazer itens básicos de consumo, como a vela, o pavio, sabão, remédio. Ele sempre estava a se transformar em algo. Todas essas práticas são mediadas por um saber que seu Vitalino, que é um velho poceiro da região, chama de ciência do mato. Essa ciência do mato é composta por muitas outras, ao passo que seu Vitalino me explica que nessa ciência do mato, cada ser ali vivente possui sua própria ciência, de tal modo que a raia tem uma, o piqui tem outra, o seu Vitalino tem outra, em uma relação de interação constitutiva da ciência do mato que se revela no contexto da região como uma dimensão epistêmica mais ampla. Isso partindo do pressuposto de que a natureza é uma só, que é o que eles me dizem, né? Que a natureza é uma só, mas tem as suas variações, como me ensinou o seu Vitalino ao me explicar que quase toda fruta tem uma variação de tipo. E aí que eu vou ler uma parte que ele me fala, né? O caju, por exemplo, tem suas variações de tipo. Pode ser o caju rasteiro, que cresce em terrenos arenosos e é menor que o cajuzinho do mato e que só se vê nas bandas do Maranhão, né? Que é um lugar que ele vai sempre. Tem o puçá, que é da mesma natureza da jabuticaba, dá no tronco e vai até as galhas mais em riba, que nem a jabuticaba, só que é rajadinha e vermelha, né? Como ele diferencia assim. Bem como o jacaré e o tiú, que, segundo Dona Diná, são diferentes, mas a natureza deles é uma só. Então, para eles, plantas, frutas, pés de pau, animais, gente, rios, córregos, serra, todos esses elementos da paisagem do mato se mostram seres da mesma natureza, né, compondo a mesma ordenação social. Dona Antônia, que é moradora desde os tempos dos primeiros chegantes na região, ao me responder sobre o seu lugar de nascimento, me diz, que eu abro aspas, né? Eu nasci na roça com as onças, com as cobras, com os animais. Ela, ao me dizer que compartilha do mesmo lugar de nascimento que as onças, as cobras, os animais, me faz pensar que essa conectividade que se estabelece entre mato e gente se faz também na experiência de uma copartilha existencial e territorial e do que pode se chamar de uma socialidade mato-gente. De alguma forma, essa ciência do mato, da qual muita gente de Trombas e Formoso compartilha, parece expor a natureza das relações ali e a da base científica a elas, né, no sentido como elas dizem, né, da ciência, o que me faz pensar que a experiência da luta de Trombas e Formoso também se revela em seu caráter mateiro. Afinal, a natureza das relações é uma só, como o seu Vitalino já disse. Isso me pareceu bastante explícito em uma declaração que José Porfírio, uma das lideranças da luta, em uma reportagem da antiga revista Carioca, o Cruzeiro, em 14 de abril de 56, em que ele fala que as nossas armas não são tão boas, mas temos uma que é invencível, o mato. Nesse mato, ninguém pega a gente, seu Jorge. Nós levamos vantagem de brigar em casa. Na declaração de Porfírio, o mato se revela algo tão familiar e cognoscível, afinal é a sua casa,
que a ciência que compartilha desse universo mateiro passa a ser incorporada à dinâmica da luta e assumir a significação de arma e de integrante político da luta. Sob esse efeito, o mato se transforma em caminhos para correr, em atalhos para fugir e em piquetes para se proteger. Naquele tempo, sobre os ataques dos grileiros, o povo não dormia nas casas, dormia no mato, onde se escondiam e construíam estrategicamente um espaço de defesa, sendo a ele imputado um forte valor político. O mato, nesse contexto da luta, era tido pelos poceiros como um lugar estratégico, né, de fuga fácil e difícil do inimigo ver e pegar a gente, diziam, né? Dele se originaram os piquetes, que em sua forma de devir mateiro era apenas pedras, mas em sua atribuição artificial de luta se tornavam barreiras de proteção contra os tiros dos grileiros e dos jagunços. Para Dora, uma dos membros do Partido Comunista que foi para a região para apoiar a luta, dizia que as pedras dos piquetes existiam na natureza. A turma usava aquele ambiente, mas não foi posto para fazer piquete, ninguém inventou nada. Se usava o que tinha ali. Dora evidencia a agência das pedras no mato, tão familiares e conhecidas dos poceiros, ao mostrá-la em sua forma de piquetes, contra as balas dos fazendeiros e jagunços. Pela ciência do mato, pode-se dizer que as pedras do mato e as pedras do piquete são variações do mesmo tipo, possuem a mesma natureza mateira. Isso me permite afirmar que o mato, enquanto um elemento de forte presença e de atuação criativa e criadora na socialidade local, se conecta e é incorporada à experiência da luta pela natureza das relações que se dá ali. Ou seja, o alto grau de conectividade que se mostra na relação entre mato e gente também vai se revelar na experiência da luta. E aí, adentrando um pouco mais esse universo mateiro da luta, e aí tentando entender também mais esse entrelaçamento gente-luta, ao seguir o caminho dos córregos, né, e dos rios da região, é possível se deparar com uma importante experiência de organização dos poceiros e que ficou conhecida na história e nas memórias e nas narrativas dessas pessoas como conselhos de córrego. Eles conformavam, esses conselhos, eles eram uma das principais estruturas de organização da luta de Trombas e Formoso e marcavam, de alguma maneira, um alto grau de autonomia e de ordenamento dos poceiros. Em meio à luta, os poceiros criaram a Associação dos Trabalhadores Rurais, que era um tipo de órgão máximo, né, de decisões ali, e que atuava por meio de um conselho geral, mas que reunia esses conselhos de córrego, tendo em vista o tamanho, né, do território ocupado por esses poceiros. Então, os conselhos de córrego eram essas instâncias menores, esses núcleos menores, espalhados por toda a região e que organizava, de alguma maneira, a vida social e política, né? Cada córrego tinha um conselho e ali se resolvia toda e qualquer questão, desde uma seca, uma picada para biri, um piquete para se colocar em alguma região, roubo de galinha, de gado, enfim, todas essas questões eram resolvidas nesse espaço, né? Tudo se resolvia ali nos conselhos de córrego. Então, eram cerca de 20 conselhos, né? Lajeado, Corrente, Onça, Buriti Cortado, Trombas, enfim, são muitos. São 20 conselhos de córrego. E cada córrego marcava política e materialmente o território. E as formas de ação da luta por meio de um conselho que se unificavam de outros córregos, né? Que juntos formavam esse conselho geral. Mas é preciso dizer que essa estrutura de organização ela advém da experiência de um povo criado a vida toda na beira do rio. Segundo Dona Carmen, tudo era à beira do córrego, de modo que a escolha da posse, do lugar para se chegar e possear, era feito sempre seguindo o caminho do rio. Isso porque tinha que usar água, mas principalmente porque todo o córrego tem a mata. E essa relação córrego e mata diz muito sobre as práticas de conhecimento desses poceiros, porque ela está intimamente ligada à feitura da roça, já que não se fazia roça sem mata. Dona Bel, que é moradora da região desde o tempo da luta, diz que mata era lugar de tocar a roça, de morar, fazer casa, de modo que seguir o caminho do rio, do córrego, era seguir o caminho da mata, e, consequentemente, de um bom lugar para se trabalhar a terra e tocá-la.
no contexto da luta, seguir o caminho do rio direcionava essas pessoas para a mata e, consequentemente, para a terra, mas agora instigados pela mobilização, pela defesa e permanência na terra. Profundos conhecedores da ciência do mato, os poceiros sabiam que, para se fazer a luta e garantir a terra, era preciso seguir o caminho dos córregos. Era preciso correr os córregos, como fez o seu Damião, a fim de reunir e mobilizar os poceiros e poceiras em razão da luta, ou para se resolver alguma questão que houvesse entre posses. E aqui eu abraço para uma fala do seu Damião, que ele fala que era a nossa correria, né? Tinha que sair de lá, vir aqui, ir no corrente, vir cá no coqueiro de galho. Eu tinha que sair de casa, ir lá na laje, tinha que fazer isso tudo. Isso descrevendo o trabalho que se fez a fim de articular e organizar os conselhos de córrego. Na correria entre um córrego e outro, e sobre a forte marcação rítmica da luta, os córregos se tornavam conselhos e passaram a agenciar politicamente as relações ali. E aí agora eu já caminhando talvez para as considerações, acho que é importante dizer que a ciência do mato, ela se revelava quase sempre na experiência adquirida em tempos que era vida ou morte, né? Eles estavam sempre nesse limiar, vida ou morte, e é assim que eles lembram muito desse tempo. Naquele tempo não tinha médico, direto morria gente, diziam. E nesse contexto era o mato que salvava. Era tudo no mato mesmo, não tinha remédio, diziam. Mas a gente foi tudo criado na saioba e conhece tudo quanto é galho de pau, dizia a dona Diná, conferindo ao mato a condição de cura por meio das meizinhas e dos remédios do mato, de onde extraíam folhas, raízes, óleos. Na correria que se deu nos tempos de perseguição e fuga que se instauraram com o golpe militar de 64, não foi diferente. Nesse tempo, era novamente o mato que salvava, visto que era dele que os poceiros e poceiras se valiam para construir rotas de fuga e buscar abrigo e esconderijo para as armas. Foi seguindo os caminhos dos córregos e dos rios, correndo pela serra, escondendo as armas entre os pés de pau, que existiam por aí afora, que muitas pessoas conseguiram sobreviver às perseguições e violências da ditadura. O mato, entremeado à vida local e significado pelas atividades e ação sensível dos habitantes de Trombas e Formoso, se revela não apenas como um locus, né, de sobrevivência, de onde se extrai o necessário para o correr da vida, né, o alimento, o remédio, mas como um elemento integrante dessa luta e agente social e político no correr da mesma. É isso. Bom, gente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Eu queria agradecer toda a organização dessa edição das jornadas, em nome da Crislen e da Larissa, que são amigas de longas datas. Obrigada. Dá para perceber o empenho de vocês nos corredores e nos GTs também, e todo o bafafá que foi a mesa de ontem. Parabéns. Queria agradecer também o querido Marco Tobon, que é um grande incentivador da minha pesquisa, dos meus trabalhos. Obrigada. Também não posso deixar de dizer da alegria que é dividir essa mesa com a Maiara, que, além de ser uma grande amiga, também é minha madrinha de casamento. Então, obrigada. Obrigada a todas. É legal ver daqui de cima, porque dá para perceber uma diversidade mínima no público, aí, na plateia, nas pessoas que vão dialogar com a gente. Então, é muito bacana. Bem, o que eu tenho para falar aqui com vocês pode ser lido de alguma forma pejorativa, como os estudos ou os debates sobre a antropologia da autoridade etnográfica, né, da chamada autoridade etnográfica. Tá bom, som? Ou então do... Aqui, ó. Oi. Ou então do famoso "eu estive lá", né? E, de fato, é um pouco disso mesmo que eu trouxe para vocês, porque, às vezes, a gente cai nas críticas que a gente mesmo faz. Então, o que eu trouxe para vocês é um pouquinho do "eu estive lá" e da autoridade etnográfica que a gente tanto critica. Mas o que eu quero conversar com vocês é sobre algo que rompe com o cotidiano, algo que tem o poder de paralisar vidas, algo criminoso, lamentável, triste,
E, de fato, é tudo isso mesmo. Eu estou falando, então, da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, mais conhecida como Belo Monstro, que alagou 500 quilômetros quadrados de floresta, desalojou 40 mil pessoas, matou peixes a perder de vista. Eu não sei se vocês acompanharam as notícias de Belo Monte, mas é interessante porque no site do G1, por exemplo, quando o IBAMA multou a concessionária de Belo Monte, tinha vários comentários, né? E eu fui ler algum desses comentários e as pessoas... Nossa, nada a ver, matou, tipo, 10 toneladas de peixe, mas isso não é nada diante de todo o progresso que... Então, às vezes, a gente acha que essas discussões estão rodando por aí, mas, na verdade, enfim... Causou muitos impactos socioambientais irreparáveis ao Médio e Baixo Xingu, especialmente na região de Altamira, no estado do Pará. O hidronegócio vem destruindo nossas águas, nossas terras, nossas árvores, nossos bichos, nossa gente... E está se alastrando no Brasil há muito tempo, né? Eu tenho certeza aqui que todo mundo já ouviu falar de Belo Monstro. E o quanto todo esse complexo hidrelétrico é devastador, e, sobretudo, a barragem no rio Xingu. Em 2017, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou o Atlas da Violência, no qual afirma que Altamira é a cidade mais violenta e mais perigosa do Brasil. E certamente existem vários fatores que provocam essa violência. E também existem diferentes formas de violência. Nesse ano, soubemos que 58 pessoas foram mortas no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no Pará. Mais 4 presos foram assassinados durante a transferência de Altamira para um presídio federal em Marabá, também no Pará, totalizando, então, 62 mortes. Há também os altos índices de violência contra a mulher e feminicídio em Altamira, que cresceu 64% entre 2005 e 2015. Inferno. Esse pode ser um bom adjetivo para definir Altamira. Mas não foi exatamente essa Altamira que eu conheci. Pelo menos não foi em partes. Vista um pouquinho mais de perto, Altamira pareceu ser apenas uma cidade beira-rio, talvez uma cidade interiorana. Quando eu cheguei, em julho de 2017, pouquíssimo tempo depois da divulgação da pesquisa do IPEA, num primeiro momento, o que mais me impactou foi a deliciosidade do suco de cupuaçu. Não sei se vocês tiveram esse privilégio de provar esse suco por aquelas bandas de lá. Toda vez que eu tomava esse suco, eu pensava, aqui é o paraíso. Bem... mas eu não fui até Altamira para me expor a situações de violência e nem para tomar suco de cupu, como a gente fala por lá, embora essas duas coisas fossem parte da minha rotina. Eu fui até Altamira para conhecer as arpilheiras de Belo Monstro. E foi a Lacídia Mota que tornou isso possível. Mas antes de me mostrar as arpilheiras, ela me mostrou a cidade, me mostrou Belo Monstro, a violência, a chamada vida cotidiana, e somente depois de algum tempo ela me mostrou o reassentamento coletivo urbano, conhecido como Huque Jatobá, local para o qual ela foi compulsoriamente deslocada após a construção de Belo Monstro. E depois ela me mostrou suas amigas, me mostrou sua casa, sua rotina. E, com um pouco mais de tempo, ela começou a me mostrar o que extrapola o inferno e o paraíso, o que é uma outra coisa. Hoje eu acho que ela estava me falando dos interstícios, mas, enfim. A Lacídia me mostrou, então, as arpilheiras. Mas, afinal, o que são? As arpilheiras são um tipo de bordado feito originalmente no Chile, especialmente por Violeta Parra, artista e pacifista chilena. Em 64, Violeta expôs uma série de arpilheiras no Louvre, se tornando a primeira mulher latino-americana a ter uma exposição individual no local. Uma de suas mais conhecidas arpilheiras contra a guerra, também exposta no Louvre, atesta seu descontentamento com o cenário que se desenhava em seu país. Em 67, Violeta morre, mas as arpilheiras mantêm sua importância para o Chile, sobretudo no período da ditadura militar, comandada pelo general Augusto Pinochet, que foi de 73 a 90, totalizando 17 anos. Essa ditadura é responsável, então, pela tortura de 40 mil pessoas, mais ou menos. Diga-se de passagem, o governo autoritário e criminoso de Pinochet
é fonte de inspiração do governo fascista e criminoso de Jair Bolsonaro. Eu não sei se vocês acompanharam essas declarações do Bolsonaro, dizendo que se simpatizava muito com o Pinochet e com as políticas que ele implementou no Chile. Políticas de aposentadoria, por exemplo, que leva a população velha, envelhecida no Chile a se suicidar. Bem, mas as arpilheiras se tornaram uma importante ferramenta de luta política contra a ditadura de Pinochet. A repressão fez com que mulheres do país procurassem espaços de ajuda humanitária por lá. Elas encontraram na arpilheira uma forma de denunciar as violências sofridas, fazendo do bordado uma ferramenta política para dar visibilidade às vítimas daquela ditadura e denunciar, então, a repressão. Munidas com retalhos retirados das roupas de seus familiares desaparecidos, vítimas do regime que denunciavam, elas denunciavam, então, por meio das arpilheiras, esse abuso. Essa é a arpilheira contra a guerra, da Violeta Parra, uma das mais famosas, aí, enfim, uma das mais conhecidas. Bem, então, através de trocas de experiências entre movimentos sociais e ativistas políticos, as arpilheiras chegaram até o Brasil e chegaram também até Altamira. E, enfim, tem várias críticas sobre isso, mas eu acho que o debate hoje gira em torno de outras questões. Essas arpilheiras seguem sendo elaboradas por mulheres atingidas por Belo Monstro. E é por meio da criação de arpilheiras que as mulheres conversam sobre algumas violências que extrapolam o que o IPEA catalogou, ou o que é aceito em uma delegacia como boletim de ocorrência. E também exploram a beleza do xingu, ou o sabor inexplicável do suco de cupuaçu que me arrebatou. A Lacídia me ensinou, então, que para fazer uma arpilheira, primeiramente, é preciso ter algo a dizer, algo a ser transformado em bordado. Depois que era preciso fazer um rascunho da ideia geral. Então, nós utilizamos caneta e papel. E, em seguida, ela me mostrou que é importante selecionar cuidadosamente as sobras de tecido, recortá-los e depois costurá-los. Essa imagem que vocês estão vendo são das arpilheiras da ditadura chilena. Dá para perceber já algumas diferenças com relação a que a Violeta Parra bordava. Nesse processo de elaboração das arpilheiras, resistências políticas são construídas coletivamente, tanto em termos de estratégia, como bloqueios de grandes avenidas para chamar a atenção do IBAMA e do governo em geral, por exemplo, quanto em termos mais subjetivos. Enquanto selecionam retalhos, cortam, costuram, a Lacídia e suas amigas falam de violências que não são reconhecidas, então. Um exemplo que eu trago para vocês é dessa arpilheira que é uma das que mais me fascina. Eu acho que várias pessoas aqui já me ouviram falar dela, mas, enfim. Essa arpilheira mostra um pouquinho da história da Dona Lourdes, que é uma das amigas da Lacídia e, por consequência, minha amiga também. Nela, tem vários cenários expostos, tem toda uma historinha construída, mas o que eu quero destacar para vocês é essa imagem aqui, que mostra, de certa forma, sei lá, um trator derrubando uma casinha que estaria, então, na beira do Xingu. Por que essa arpilheira é tão impactante assim, depois que a gente desce, passa do sobrevoo e chega até o local, né, até a rotina das pessoas? A Dona Lourdes, quando ela foi ser removida compulsoriamente da beira do Xingu para o reassentamento coletivo, o Jatobá, em 2016, em julho, mais ou menos, ela estava lá, chegou os tratores e toda aquela coisa de Belo Monstro, vai derrubar as casas e tal, ela tinha que sair na hora. Existia toda uma estrutura por parte da concessionária da hidrelétrica, a Norte Energia, de levar essas pessoas do Xingu até a área que elas iam passar a morar, então, os RUCs. E aí ela, tudo bem, já estava conformada com aquela situação, beleza. E aí ela virou para o carinha que estava operando o trator e falou assim, olha, é o seguinte, eu estou indo agora no caminhão, porque eu tenho que ir agora, mas daqui meia hora eu vou voltar para retirar as minhas ferramentas de trabalho. Beleza? Combinado? Tudo combinado. Ela foi, então, chegou no RUC Jatobá com o caminhão e toda a mudança que a Norte Energia fazia, que era geladeira, fogão, eletrodomésticos em geral, e, enfim, roupas e tal.
Ela só deixou as coisas lá, e aí, quando ela estava deixando as coisas, uma amiga ligou para ela lá do Baixão, né, do Xingu, falou assim: amiga e tal, dona Lourdes, corre, corre, que estão derrubando seu barracão. E aí ela não acreditou, ela pegou a bicicleta, saiu desesperada. Quando ela chegou lá, já estava tudo derrubado. E ela sabia que ia ser tudo derrubado, tudo destruído, porque ela já estava acompanhando esse processo há algum tempo. Só que as ferramentas de trabalho, que era pá, picareta, enxadas, martelos, pregos, ficou tudo soterrado e ela não conseguiu salvar nada. Para ela, essa foi a maior violência que Belo Monstro fez. Isso foi o pior que podia acontecer para ela. Depois ela comprou outras ferramentas, mas o valor que aquilo tinha para ela não era financeiro, tinha algo ali que ela queria manter com ela, e aquilo foi completamente destruído. Então, as mulheres se reuniram e fizeram esse bordado, que conta a história da Dona Lourdes. E aí eu trouxe uma fala dela aqui para a gente compartilhar. A aspileira é como se fosse uma forma que a gente criou para mostrar toda a nossa experiência e também a nossa dor. Algo que não tem fim, aquilo que não falamos para ninguém. Aqui tem nossa emoção, que é a dor que a gente sente. Nós mostra isso, mas é muito doloroso, porque quando estamos bordando, a gente que já sofreu tantas perdas, a gente pega tudo que está guardado dentro da gente. Depois, pode passar muito tempo. Quando a gente olha para a aspileira, a gente sente tudo outra vez. A aspileira joga na nossa cara o que a gente perdeu, porque esquecer mesmo ninguém esquece, fica tudo guardado aqui. Aqui, né? Bem, de fato, a arpilheira não é uma técnica única de bordado, né, ou de tecelagem. Existem muitas outras formas, mas eu quero chamar a atenção para grupos atuais de mulheres que estão se reunindo para denunciar, através do bordado também, algumas experiências de violências diversas, sobretudo de gênero, né. Acho que todo mundo por aqui já se deparou com algum bordadinho na internet, com alguns dizeres, enfim. Alguns grupos, mais que bordar violências, bordam temas relacionados à emancipação das mulheres. Esses bordados têm algo em comum, para além do viés político e feminista, que é a beleza extrema, pelo menos para mim. A perfeição dos pontos, a delicadeza, o acabamento perfeito e o avesso irretocável. Por outro lado, uma das coisas que mais me impressiona na arpilheira é a completa despretensão de se fazer algo belo. As arpilheiras não são feitas para enfeitar, nem mesmo para se enquadrar em uma bela moldura, muito embora elas também possam ser utilizadas para isso. Sobretudo, pelo que observei e também pelo que me falaram, as arpilheiras são feitas para testemunhar. E para visibilizar o que está escondido. Por isso, em todas as peças existe, então, uma história a ser contada. São também poucas as frases de efeito. A prioridade está nas histórias, e é o conjunto da obra que definitivamente importa. Essa aqui, então, é uma outra arpilheira que eu trouxe, também é uma das mais famosas de Belo Monte, foi feita em Altamira. As mulheres se reuniram para denunciar uma situação de exploração sexual que estava acontecendo dentro do canteiro de construção lá de Belo Monte. Então, dentro da área de construção da usina, tinha uma casa de exploração sexual. Acho que aí na imagem, não sei se está dando para vocês verem, mas aqui embaixo, onde tem essa representação, né, de uma menina menor de idade, de 15, 16 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado. Lá em cima, na casinha azul, meio verde, tem o Hotel Barrageiro, que é um local onde os homens, os trabalhadores que constroem a usina, ficavam alojados e tudo mais. E do outro lado, onde tem mais casinhas agrupadas, que tem a casinha amarelinha, vermelhinha, é a área o reassentamento coletivo, o Huc Jatobá. E, como vocês podem ver, tem o rio Xingu passando por tudo isso. E aí as mulheres se reuniram para denunciar essa situação de exploração sexual, que é uma coisa extremamente corriqueira em áreas de construção de hidrelétricas. Inclusive, tem alguns locais que os trabalhadores recebem bônus no seu cartão da empresa
se eles não faltarem ao trabalho, se eles não ficarem doentes, se eles não tirarem folga no fim de semana, não visitarem os familiares, não tiverem férias, eles recebem um bônus a mais, um crédito, e esse crédito é justamente para ser utilizado nessas casas. E é interessante também porque elas estão muito atentas para algumas discussões, porque propositadamente, tem os homenzinhos, né, enfileirados, mostrando toda uma rotina extremamente rígida que os trabalhadores têm que seguir nessas áreas de construção de usina. Bem, a arpilheira tem muitos detalhes e cada gesto é importante. A juta é a base de toda a história, é o que se tem para contar. E também o que sustenta todo o bordado. A juta, esse tecido, é como se fosse uma base, né, para elas bordarem em cima. Porque é assim que era feito no Chile. A seleção de retalhos funciona como uma espécie de seleção de histórias, ou seus detalhes. Para cada retalho, há uma parte do testemunho a ser dado, contado. Mas, principalmente, o movimento de bordar... o movimento de bordar e de costurar, tudo é extremamente relevante. Quando a gente está aprendendo a bordar, uma das primeiras coisas que nos ensinam é o tamanho da linha que a gente tem que retirar do novelo. Então, se eu retiro um tamanho de linha muito maior que o meu braço, eu não consigo bordar, porque eu tenho que ficar puxando a linha, e essa linha pode se embaraçar, ela pode encher de nós, e eu posso perder a linha, eu posso perder o bordado, ter que desmanchar tudo, e, enfim, não é legal. Então, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o tamanho da linha que eu tenho que retirar do novelo, ela não pode ser maior que o meu braço. E se eu pego um pedaço de linha muito grande, meu braço não alcança, né? Então, eu tenho que ficar puxando, perco tempo, perco energia, enfim. Então, a linha tem que ser do tamanho do meu braço, isso é muito importante. Ela tem que seguir o movimento de entrar e sair do tecido. Tem que ter um movimento perfeito de repetição, de entrar e sair do tecido, de entrar e sair das histórias que estão sendo bordadas. O bordado é executado por uma pessoa... O bordado executado por uma pessoa destra ou canhota, não importa. Geralmente, ele é segurado próximo ao peito, né? Nessa parte aqui do tronco. Então, ele é sustentado perto do peito, e não há como não pensar nesse movimento, né? De entrar e sair do peito, de entrar e sair. E é como disse Dona Lourdes, é com essa fala que eu quero encerrar para não delongar muito. É difícil colocar tudo para fora, porque uma vez que o veneno entra, ele não quer sair. Mas é como se a gente fizesse um furinho no peito. Um furinho com uma agulha. E o veneno fosse pingando. Pingando na arpilheira. É por isso que eu não tenho nenhuma arpilheira aqui em casa para te mostrar. Ela está por aí. A arpilheira vai por toda parte e contamina muita gente. Era isso. Obrigada. Bom, depois dessas 3 grandes apresentações, acho que a gente pode abrir agora para as perguntas. Só informando que acho que o Jean Thibault não vem hoje mesmo, a gente vai ficar só entre nós aqui. Então, alguém gostaria de começar fazendo perguntas, comentários, provocações? Boa noite. Realmente foi uma mesa incrível. E acompanhar as suas falas e pensar um pouco do nosso momento e as nossas várias formas de resistência está sendo fundamental. Assim, eu acho que depois da fala da mesa de ontem, que tanta dor ficou, eu acho que é um momento também de vamos pensar o que vamos fazer a partir de agora. Eu acho que a antropologia sempre lidou nessas fronteiras, com pessoas que resistem a vários ataques, a várias opressões de vários lados, assim. E foi muito bom ouvi-los, agradeço. A minha primeira pergunta vai para o Marco.
eu fiquei pensando um pouco como as guerras antigas acabam aparecendo nas festas, assim. Só em meio dos antepassados, dos inimigos que vêm como convidados, ou elas existem também em forma de narrativa, ou alguma história de conflito, alguns desses espaços, assim. Para Maiara, eu vi seu filme hoje à tarde, adorei, e eu fiquei com uma impressão muito, muito interessante, porque no filme se fala muito da luta armada, e a nossa fala era o mato, sabe? O mato tem esse papel fundamental na resistência, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, se você achar que é conveniente. Como que, na sua trajetória, nesse tempo que você vem trabalhando com o mesmo objeto de pesquisa, com tamanha dedicação, como foi para você essa passagem da luta armada, tão fundamental, principalmente na visibilidade dos jornais, nas narrativas e tudo mais, de repente o mato ganha esse papel como arma também, como não sei, foi a impressão que eu fiquei, mas pode não ser. Isso, Hali, é a primeira vez que eu vejo você falar dos seus bordados, mas foi muito legal, assim. E eu queria que você pudesse falar mais um pouquinho sobre se jogar na cara, sabe? Esse papel. E joga na cara, se não das bordadeiras que não querem mais sentir isso, tem um papel para elas, mas assim, joga na cara de quem também? Onde esses bordados circulam e como que eles operam, assim. Muito obrigada. Pergunta, eu não elaborei muito também, mas eu acho que tem uma questão presente na fala do Marco, que você diz, né, como que essas guerras e como os conflitos estão, de alguma maneira, associados à doença, né, e que, de outra maneira, é algo que também é reincidente na fala da Maiara, na medida que você fala, né, como que o mato de alguma maneira salva e o mato de alguma maneira é cura também. E, enfim, tentando ligar também com o que a Hali disse, fico pensando, né, na medida que o bordado, olhar para ele, faz reincidir, né, os conflitos e as violências, eu fiquei pensando, enfim, eu gostaria de ouvir mais. Acho que a Maiara falou mais sobre essa questão, né? Mas pensando, embora a Hali também não tenha falado explicitamente em questões de doença, né? Nesses termos, eu fiquei pensando os redimensionamentos, né? Dessas ideias de violência e de resistência a partir dessas perspectivas particulares, né? Onde que está a violência, onde que se assentam, né, as resistências, eu fiquei pensando quais que são as saídas de cura, né, ou né, como você consegue olhar para o bordado, né, quais que existem, né, escapatórias, perspectivas elaboradas sobre quais seriam, enfim, âmbitos de cura possíveis, né, o bordado ele faz reincidir violência, será que existe, enfim, qual que existiria a cura, existiria a restituição de cotidiano, de afetos, né? Enfim, elaborar um pouco mais sobre isso, se a Maiara puder falar mais sobre essa associação entre mato e cura. E o Marco também, eu fiquei pensando, né, se você poderia elaborar mais sobre, né, existem essas noções sobre cura, na medida em que conflitos são associados à doença, resistência é associada de alguma maneira a algum tipo de ideia de cura ou, enfim, outras ideias locais, né, sobre essa questão da cura, né, dessas saídas resistentes. Não sei se ficou claro. Boa noite. Gostei demais dos trabalhos, da mesa, vocês apresentando. Eu acho que o trabalho de vocês incríveis. Eu achei muito, assim, tem um valor político muito impactante. E eu queria fazer uma pergunta só para a Maiara, em relação a qual a perspectiva que os poceiros atualmente têm sobre
a luta armada daquela época, assim, essa questão, se eles têm essa consciência do que foi aquilo e qual a percepção que eles têm atualmente sobre o que foi esse período. É essa dúvida. Obrigado. Gente, obrigado. Não, que uma pena que o professor Jen não tenha conseguido chegar. E a gente não tem o telefone, né, também não, do Jen, porque daria para ligar, fazer uma ligação a cobrar, né? Justamente para conversar sobre várias coisas aqui interessantes com o trabalho dele e nossas pesquisas também. Sobre a pergunta da Rafaela, é muito interessante sobre essas guerras antigas. E aí tem uma questão interessante sobre no trabalho dos povos indígenas da Amazônia, especialmente daquele do rio de Apurá, que eles falam muito de como a memória, lembrar o passado, ele tem o poder de atualizar, é uma atualização das emoções. Ela tem o poder de atualizar emoções, de atualizar dores e sofrimentos. Então a memória, ela precisa ser gestionada, precisa ser de alguma forma agenciada, porque não todo aquilo que aconteceu no passado é digno de ser atualizado no presente. Mas nós estamos falando de silenciar, de negar fatos violentos ou fatos de guerra, de traumas. E sim, de como fazer suportável o presente através de um passado que parecia insuportável, né? Porque muita dor e muito sofrimento a partir de muitos fatos de violência que tem acontecido na história de seus povos, principalmente com a escravidão da borracha, com o controle de mão de obra, com justamente a exploração de muitas das atividades de controle de recursos na região. Então, tem muitos fatos violentos que o fato de lembrar essas histórias tem o poder de fazer insuportável o presente. Então a memória precisa ser gestionada. Eu acho que de alguma forma na história, a história tem trabalhado com isso também, e isso tem sido discutido muito nos países que têm experimentado ditaduras ferozes, ditaduras muito cruéis, como o Brasil também. Então, justamente, como uma sociedade consegue se reconciliar consigo mesma, também gestionando as dores do passado. E também individualmente, né, para as pessoas que têm sofrido traumas ou problemas ligados com fatos violentos, precisa ter um processo de reinterpretação desse passado para lidar com as sensações e as emoções no presente. E eu acho que essas guerras antigas justamente são, de alguma forma, administradas nas narrativas sobre o passado para elas não aparecer de uma forma tão dolorosa, tão sofrida, né? Por exemplo, quando se narra as violências da borracha, primeiro deve-se falar de uma forma muito sutil, com uma voz baixa. Tem uma série de procedimentos de como tratar essa memória, chupando muito ambio de tabaco, que é uma pasta de tabaco que vai enfriar os corpos. E aí uma relação muito interessante, como as lembranças dessas memórias carregadas nas dores da história, elas podem se expressar com emoções específicas no corpo. Geralmente com agitação, com suor, com corpos quentes. São corpos quentes, e os corpos quentes estão associados com a raiva, com o ódio. E aí é interessante pensar como para invocar essas memórias, essas dores do passado, você precisa ter um corpo frio. Isso se ajuda de alguma forma com substâncias como o tabaco, o consumo de tabaco. E aí eu faço aí a ligação com tua pergunta também sobre a guerra, justamente porque a guerra, eu acho que temos ferramentas na antropologia para pensar que a guerra vai além das armas. A guerra não é necessariamente bombas, tiros, explosões. A bomba é uma construção subjetiva da realidade também. Justamente que ela consegue mobilizar os ódios, as raivas, e determinar quem merece ser odiado e, portanto, exterminado, quem merece ser objeto da raiva de alguém. E isso claramente agora no Brasil e na mídia acontece muito, né? Como se mobiliza e como se administra a raiva, o ódio, e isso constrói a guerra. A guerra é uma construção subjetiva.
E aí é interessante, então, como essas noções de cura dessa guerra, porque a guerra justamente se expressa como subjetividade, mobilizando emoções, raiva, ódio. Isso como pode ser curado? Justamente eles utilizam muito a ideia de transformar o quente em frio e o amargo em doce. São transformações ligadas, por exemplo, são noções ligadas à temperatura e ao gosto que nos falam de transformações políticas também. Transformações políticas dos corpos que fazem a guerra. Então, como um corpo quente pode ser desarmado, né, metaforicamente, quando não é capaz de odiar ou transforma o ódio, a raiva, em uma relação talvez mais serena ou fria, ou mais tranquila, ou mais de encontro. Por isso, os procedimentos de resolver os conflitos sempre estão mediados por substâncias doces e substâncias que enfriam os corpos. Então, é interessante como essas noções ligadas à temperatura e ao gosto participam dos processos de transformação das relações políticas, né? Não, é um pouco isso, sim. Acho que eu vou começar do final, que foi a pergunta. Desculpa, como é que é o seu nome? Matheus. Do Matheus, porque eu acho que de alguma forma se conecta, eu acho que é a questão, o que o Marco estava falando, de como que a memória se atualiza e atualiza essas emoções, né? No caso, você perguntou muito da percepção da luta hoje, né? E é muito engraçado, né? Mas na verdade as pessoas hoje, se durante muito tempo houve um certo silêncio, acho que sobre a luta de Trombas e Formoso, até por um contexto político específico que era a ditadura militar, né? E não se falar sobre isso, ou de paradeiros de parentes ou de familiares, né? Isso era algo que era muito forte, né? Não se falar sobre isso, queimar provas, engolir provas, como a dona Carmen, uma das minhas interlocutoras, fala, né? Que era um período em que tinha que se engolir as provas, e hoje é um momento em que a gente tem que vomitar elas, né? E, sobretudo, por uma relação com o Estado, e quando, né, esse período pós-anistia, em que essas pessoas passam a ser demandadas, né, para se produzir narrativas sobre a sua própria história, né? E aí, nessa produção dessas narrativas, né, na elaboração dessas memórias, essas emoções se atualizam, né? E se durante houve esse período de silêncio, né, e que o sofrimento, de alguma maneira, ele se manteve ali guardado, foi o momento em que ele tinha que sair, né? Tinha que se expressar, inclusive porque o Estado ele fazia todo um processo burocrático, inclusive das indenizações, medido pelo quanto você sofreu, ou quanto, né? Então, era até muito difícil, porque era, de alguma forma, as memórias elas tinham que ser mediadas pelo sofrimento, pela dor. Não que elas não acontecessem, né? Não que a dor e o sofrimento não tivesse ocorrido, mas de alguma forma isso tinha que aparecer, ser elaborado de alguma maneira muito mais forte, né? Inclusive durante esses processos burocráticos, né? Então, acho que é um momento em que, de alguma forma, hoje as pessoas elas passam a ser demandadas, há um reconhecimento, né, sobre, e eu acho que elas conseguem sim, enquanto sujeitos políticos, eu acho que elas se percebem dessa forma, né, e muito porque há uma demanda externa, né, e há muitas questões com relação a isso, mas há também muito essa relação com o partido, ela sempre foi muito marcada, né? Então, e aí já respondendo, já emendando para responder a sua questão, né, da trajetória da pesquisa e de como que emerge essa questão do mato, acho que é muito nessa preocupação de tentar explicitar, né? Acho que algumas práticas e alguns conhecimentos mesmo dessas pessoas que, de alguma forma, as colocassem de uma outra maneira na história, né? Em que elas, de alguma forma, fossem escritas de uma outra forma, né?
e tentando valorizar esses conhecimentos e que está muito conectado com o mato, né? E sobre a relação que eles têm com esse universo, né? Porque não é só um espaço físico. E aí, eu já tentando elaborar em cima da questão da Larissa, sobre essa relação mato e cura, eu acho que o meu primeiro encontro, talvez, com essa questão do mato tenha sido por meio dos remédios, né? Isso é muito... Essas receitas de remédios do mato, das meizinhas, é algo que circula muito na região. E mesmo com todo esse processo em que a mata ela é algo que hoje ela foi invadida pela pastagem, né, vamos colocar assim, esses conhecimentos eles são muito fortes, né, eles circulam de uma maneira muito forte. E acho que a questão da cura não é só por aí, porque hoje eles não estão, né, só mediados, eles não fazem uso só do remédio do mato, né, mas eles também estão aí ligados, eles têm os corre das medicinas tradicionais e tal, mas a questão é muito mais de como que o mato se apresenta como um conhecimento, né? Eu acho que como esse universo do conhecimento e que, de alguma forma, eles incorporam dentro desse processo da luta, né? E acho que é meio que um efeito mesmo de um modo de vida mesmo, né? Então, essa relação com o mato, de alguma forma, vaza, né, para esse momento específico, né, do movimento, dessas pessoas em que elas queriam ficar nessa terra, né? Em que elas tinham esse movimento de sempre sair, largar a terra, e existe essa possibilidade delas ficarem. E, enfim, acho que não sei se eu respondi por completo, mas... Obrigada pelas questões, Rafaela. Esse lance de jogar na cara é muito interessante assim para pensar, né? E aí você me perguntou então onde que circulam as arpilheiras e como que elas são, o que elas jogam na cara de quem? Joga na cara não só das mulheres que as fazem, né, mas também na cara de quem que elas jogam, né? Na cara de quem? Bom, as arpilheiras elas são feitas para circular, elas não são feitas para serem enquadradas e, enfim, elas não são objetos decorativos, elas são feitas para circular, para rodar. Inclusive, eu fui agora para o Chile recentemente para o encontro de arte têxtil e levei comigo 3 arpilheiras. E foi muito interessante a recepção das pessoas, porque, bem, primeiro porque as arpilheiras originalmente são chilenas, né? E aí eu estava levando uma coisa que a gente poderia chamar, de certa forma, de apropriação cultural, talvez, mas enfim. Eu estava levando as arpilheiras do Brasil para o Chile, e aí como que as pessoas iriam receber isso? E foi extremamente interessante como que as mulheres olharam de uma forma extremamente curiosa com aquilo tudo. E no final do encontro a gente fez uma grande arpilheira denunciando as queimadas na Amazônia e tudo mais, e isso foi para a embaixada, enfim. Então as arpilheiras elas são feitas para contaminar as pessoas, para envenenar as pessoas, para circular. E aqui no Brasil, quem articula essa coisa toda de bordado arpilheira é o movimento das atingidas e dos atingidos por barragens, que é o MAB. O MAB tem uma organização social parecida com o MST, e aí o MAB começou isso a partir de trocas entre movimentos sociais, enfim. Tem uma coisa também que a gente estava falando hoje de manhã de interferência do Banco Mundial, de grandes centros incentivadores desses projetos culturais aí, mas enfim, isso é outra questão. O MAB que articula as arpilheiras, então as mulheres fazem as arpilheiras em diferentes regiões do Brasil, no caso eu trabalho com as arpilheiras de Belo Monte. E essas arpilheiras elas circulam localmente, mas elas também são trocadas. Existe um grande comércio de trocas de arpilheiras. Então, uma localidade troca com a outra e isso vai circulando a perder, assim. Então, quando eu cheguei em Altamira, eu tinha
muita curiosidade para ver o extraordinário, que é a confecção das arpilheiras. Eu tenho plena consciência, esse é o meu objeto e isso é o extraordinário, isso não é parte da rotina das mulheres. Muito embora as linhas, os tecidos, os gestos, todo esse universo de confecção, de bordado, de costura esteja na vida delas, as arpilheiras é o extraordinário, né? Como, sei lá, diria Vena Das. E eu fui com a foita para conhecer esse extraordinário, então, e tipo, não tinha nada para eu ver lá, não tinha nenhuma arpilheira, porque elas estavam por aí, elas estavam circulando. E o que elas jogam na cara? É muito legal isso, porque vincula diretamente com a pergunta que a Larissa Vibe me fez, assim. Como que o bordado cura? E se ele cura, será que cura ou será que ele adoece ainda mais as pessoas, assim? Eu acho que ele cura em termos bem práticos, assim, de várias formas, sem viajar assim, nos conceitos. De forma prática, ele cura quando ele rearticula as mulheres, porque Belo Monte, quando construiu os reassentamentos coletivos, a empresa desfez completamente a organização social local. Então, se eu era vizinha da comadre, eu deixei de ser vizinha dela, estrategicamente posicionadas nos bairros para que as articulações políticas não se mantivessem. Então, eu passei a morar a distâncias longas das pessoas com as quais eu mantinha afeto. E a arpilheira, ela rearticulou essas pessoas, porque as mulheres foram até a casa da dona Lourdes, porque, cara, como assim? Enterraram as ferramentas da dona Lourdes. Nossa, vamos lá. E aí a arpilheira, então, começou a rearticular as pessoas, e ela curou nessa medida. Em outra medida, ela também cura porque ela coloca o veneno para fora, né? Porque enquanto elas bordam, elas choram, elas riem, elas conversam, elas fazem várias coisas, mas elas colocam na arpilheira aquilo que elas não falam para ninguém. Porque essa coisa, por exemplo, de ter as ferramentas enterradas pelo trator, não é algo a ser denunciado, assim, não é denunciável para o Estado, não tem como se fazer uma denúncia disso, formalizar esse tipo de violência. Então, ela cura na medida que vai colocando essas coisas para fora, aquilo que elas não falam para ninguém. E ela também cura porque leva a dor que elas estão sentindo para outras pessoas. Então, ela cura na medida que ela envenena. Então, tem esse jogo. Ao mesmo tempo que joga na minha própria cara, eu jogo na sua também. E, assim, eu vou envenenando as outras pessoas. Porque sempre que as arpilheiras são expostas, elas não são expostas num contexto de museu tradicional, por exemplo. Aqui não é, as exposições que estão lá fora não é um formato de museu tradicional, mas não existe nenhum debate acerca do que está colocado lá fora. No caso das arpilheiras, não, elas são expostas, elas circulam, mas sempre tem reuniões e debates. Então, tem debates em escolas públicas, nas universidades, em órgãos, no IBAMA, enfim, na embaixada, no Chile, sei lá. Então, sempre existem debates em torno daquilo que está sendo mostrado e daquilo que está sendo agenciado, das memórias que são trazidas, né? Alguém? Assim, rapidamente, que com o trabalho da Hali, justamente, eu acho um trabalho impressionante, porque eu tenho conhecido outras experiências de mulheres que, através dos tecidos bordados, especialmente, por exemplo, na Colômbia, da violência da Colômbia, elas têm respondido com umas práticas, de alguma forma, similares, né? Através do tecido, construindo memória. E, de alguma forma, os tecidos são forma de costurar as feridas dos corpos. Tem uma metáfora aí muito, muito potente sobre isso, né? Como, através dos tecidos, se costuram as feridas. E aí, lembrei que a organização de mulheres tecedoras na Colômbia, que sofreram violência dos paramilitares, especialmente, que eram grupos de extrema-direita ligados ao narcotráfico, bom, elas foram convidadas por uma artista chamada Doris Salcedo para fazer, de alguma forma, um performance público de costurar as feridas do país. E foi na Praça de Bolívar, foram convidadas todas as pessoas que tivessem vontade de participar, com orientação das tecedoras de Marpuján, que é um vilarejo que sofreu violência, para tecer num pano gigante que cobria a praça inteira, o chão da praça inteira, todos os nomes dos desaparecidos no conflito armado.
Então, eram tecidos dos nomes de cada pessoa, justamente para reivindicar sua presença, que não estavam esquecidos. E são formas que, de alguma forma, levam o país a se deparar com o perdão próprio, né? A se perdoar a si mesmo. São performances que têm um poder simbólico de costurar feridas, de pensar que o tecido é uma linguagem também, né? Uma linguagem. E, eu penso muito que seria muito legal fazer uma coisa assim, tipo, amplificando todo esse trabalho, desde o México até o sul da Argentina, porque todas as mulheres tecem justamente ligando essas experiências de conflitos, violência, através dos tecidos. Fico aqui pensando que seria ótimo, né, ter esse trabalho. Assim. Então, Marco, eu falei para vocês que ele era um grande incentivador da minha pesquisa. É muito, muito impressionante tudo isso, porque existe atualmente, assim, a gente tem acompanhado como se fosse um agenciamento, né, do tecer, do bordar, daquilo que a gente tanto criticava como sendo o lugar da mulher de ficar reclusa em casa, e como esse lugar foi sendo ressignificado, né, como elas foram bordando, tecendo em público. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que talvez não seja bem isso. Porque será que as mulheres realmente teciam em casa, sozinhas e no privado? E como que é essa questão política? Porque hoje é agenciado. A gente tem esse tipo de bordado que o Marco está falando. Vai uma artista, reúne as mulheres e homens também, e traz essa coisa toda da memória, de perdoar o país. Isso é muito incrível, assim. Mas, enfim, existem também grupos e mulheres que tecem, como a gente sabe, é milenar, há muito tempo. E os conteúdos que têm, os grafismos, as imagens, elas também têm uma conotação política e de engajamento. O que eu acho que a gente não estava observando era o agenciamento dessas formas de expressão. Como o MAB fez com as arpilheiras, por exemplo. Mas esses conteúdos, de certa forma, eu acho que eles estão permeando os trabalhos das mulheres relacionados aos bordados e tudo mais. Na minha pesquisa de mestrado, com fiandeiras e tecedeiras lá na região da Estrada de Ferro, em Goiás, eu trabalhei com as mulheres que iam para uma estação antiga, onde o trem passava e agora não passa mais. E aí elas ficam na beira da linha de ferro, e eu faço uma brincadeira de linha de ferro com linha de algodão. Elas fiam e aí elas tecem. Enquanto elas fazem isso, elas vão conversando ali sobre as violências que elas sofrem em casa com os maridos. Assim, é uma coisa totalmente impressionante, porque o que elas estão tecendo, por exemplo, tem uma trama lá que chama Laranja Partida. Essa é incrível, porque você olha, você pensa que é uma laranja partida, mas elas estão fazendo relação direto com a genitália feminina e trabalhando em cima disso, falando de estupros, de senhoras, mulheres que nunca foram beijadas, e isso está ali acontecendo. Só que não existia e não existe não existia, desculpa, o agenciamento dessas formas de expressão, como a gente está vendo muito, muito forte hoje em dia, que particularmente eu acho incrível, assim, resguardados os devidos contextos e, não sei, talvez, de repente, o lugar de fala, enfim. Mas é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, comentário? Com o trabalho da Mayara, fiquei pensando também, muito legal pensar que as lutas são caminhos criativos e transformativos dos sujeitos, né? Justamente por essa história de construir a paisagem, o território na caminhada. Tem uma série de... As lutas abrem caminhos criativos para potenciar também as formas de atuação coletiva. E são transformativas também. Aí pensando que... isso também, as formas de luta nos falam, as pessoas que encaram seus poderes têm a capacidade de conhecer muito bem a natureza desse poder que chega, que oprime. Então, talvez as pessoas que lutam têm um conhecimento muito refinado das naturezas daqueles poderes que enfrentam. Tipo, talvez mais que
os conceitos que a mesma sociologia e a antropologia tenta. As pessoas conhecem essa natureza do poder no concreto. E aí se abrem caminhos criativos de transformação. Muito, você fica pensando nisso também. Que aí eu queria conectar isso com o trabalho do Jan, mas, bom, estamos aqui. Então, acho que essa coisa do caminho, né? No caso, e assim, o Mato, ele, quando eu falo do Devi e do Devi Mateiro, é realmente porque o Mato, ele, para mim, ele aparecia muito no cotidiano, nas relações, né? Nas práticas da roça e não sei o quê. E eu ficava muito acho que pensando nesse movimento, né? E como que a ideia de movimento é muito forte, até para pensar, porque a luta, né? E aí eu acho que é uma coisa que é isso, né? Tipo, é um recorte, né, da minha pesquisa, e aí o que tem de talvez tentando concatenar já essa questão da luta e do modo de vida e de uma socialidade ali, a questão do movimento, ela é muito forte, né? Tanto que eu parto da hipótese de que a luta é efeito de uma vida de movimento. Então, a coisa do caminho e do Mato se apresentar como um caminho, e é um caminho que sempre está se transformando, não porque ele só permite a produção dos remédios, ou porque ele permite chegar aos corgos, ou se achar os lugares para fazer as melhores roças, chegar na mata para fazer a roça, mas porque ele também abre esse caminho para a política, né, da vida e por meio da terra. É como que eles, de alguma forma, acabam adentrando, acho que pensando a terra como essa possibilidade do ficar, né? Deixar, no caso de uma vida de movimento, e aí no caso, a luta parece quase como um instante, né, capturável, assim, dessa vida de movimento, em que há essa possibilidade do ficar na terra, né? Então, acaba que o Mato é esse caminho que agencia essa chegada na terra, né? Então, acho que é isso. O caminho, o movimento, acho que é por aí. Bom, obrigado a todos por estarem presentes aqui. Agradeço a Mayara, Marco e a Rani pelas apresentações. E amanhã a gente tem GT de manhã e tem mini curso à tarde com GT. E a gente vai ter a sessão de cinema com a Ascuri e a mesa também com os acadêmicos indígenas e a Ascuri aqui nesse auditório. Então, tem bastante programação até quinta-feira. Conto com a presença de todos e agradeço pela oportunidade aqui.